Perder um pênalti com 8 minutos numa decisão de Libertadores não é um negócio que costuma dar muito certo. Perder um gol sem goleiro com o cronômetro voando, muito menos. Mas quando todo o resto encaixa, o Gabriel Milito ele tinha um plano muito claro, jogar conforme a cartilha do seu estilo de jogo que ele tinha aberto um pouco de mão nos outros jogos de Copa. Tinha jogado mais defensivo, focando em segurar o resultado contra o São Paulo, contra o São Lourenço, no jogo de ida contra o Fluminense, mas agora ele precisava da vitória. E ele montou conforme manda a cartilha, o 3-2-5 dele bem ofensivo, estava estruturado. E na frente a gente vinha ali uma linha de 5 muito clara. De um lado, Scarpa aberto, do outro, Guilherme Arana. Por dentro, Paulinho e Bernard como meias interiores e na frente o Hulk como um 9 tentando segurar os dois zagueiros. E obviamente, além disso, muita intensidade para pressionar. E a gente viu essa pressão desde o primeiro segundo de jogo quando rolou a bola. O Galo subia e todo mundo marcava encaixado. A marcação era claramente individual. Cada jogador pegava um e não dava espaço para o Fluminense construir nada. O objetivo era ser protagonista do jogo porque estava atrás no placar. E o Galo fez um primeiro tempo, podemos dizer que impecável, 74% de bola e 1.6 gols esperados. Só não é tão impecável assim porque perdeu chances demais e isso poderia custar caro. Perde um pênalti com 8 minutos com o Hulk numa situação de 0.79 gols esperados. E olha que ele bateu bem, transformando uma situação de 0.86 gols esperados depois do chute. Finalização muito no cantinho, mas que o Fábio foi muito feliz. E ali a torcida atleticana começou a ficar nervosa, perdeu um gol tão claro com tão poucos minutos de jogo, mas era só o começo. Depois o Lianco vai receber e no momento de hesitação na marcação do Fluminense ele encontra um excelente passe para infiltração do Scarpa. Finalização de média distância e mais uma vez levando perigo pro gol do Fábio. E ali o Milito parecia estar à vontade. O modelo de jogo que ele preparou lá no começo do ano e que tinha brilhado os olhos da torcida atleticana voltava para campo num time muito ofensivo, porque precisava ser. Usa os dois pontas bem espetados e geralmente constrói de um lado para trocar de corredor e encontrar o homem livre do lado oposto. E foi assim que o Arana quase marcou numa outra excelente oportunidade. O time ainda encontrou uma excelente finalização de média distância com Batalha. O meio argentino tenta encontrar um passe para o Paulinho na profundidade e essa bola volta. Finalização de média distância, bola na trave do Fábio. Mais uma chance, o gol tava chegando. E antes do primeiro tempo acabar, o Arana encontra uma outra oportunidade. Mais uma vez, constrói de um lado e vira para concluir do lado oposto. Dessa vez com o Lianco infiltrando, vai encontrar essa bola e o Arana com o gol praticamente aberto, chuta para essa bola desviar e escanteio pro Atlético. O time do Milito conseguia incendiar o jogo, o time colocava pressão, encaixava, cada jogador pegava um, não deixava o Fluminense respirar. E quando tinha a bola, tentava ser agressivo, usava os dois pontos, usava os meias por dentro e tentava construir das diversas maneiras, mas o Mano Menezes também tinha um plano por trás disso tudo, tendo o placar favorável num primeiro jogo em que ele mandava os pontas até subirem um pouco mais para pressionar, tanto o Kevin Serna de um lado quanto o John Arias do outro pressionavam para incomodar e cederam espaços assim no primeiro jogo muito mal aproveitados. Na frente no placar e jogando fora de casa, o natural era que ele não exigisse tudo isso, e a gente viu um Fluminense muito compactado em duas linhas de quatro, sem tantos encaixes, sem tantas perseguições. O foco era tirar o espaço e por muitas vezes não se preocupou em ter a posse. Entregou a posse, mas tentou ter o jogo sob controle. Entregou ela numa situação que não seria tão confortável assim, na base da jogada. Os zagueiros tinham essa bola e por vezes a gente via até o Atlético circular demais sem conseguir encontrar tantas chances por dentro assim. Esse era o plano do Mano e além disso ele usava os dois pontas, tanto o Serna quanto o Arias mais baixos nesse jogo, principalmente para dobrar a marcação nos dois pontas. O Arana de um lado e o Scarpa de outro. Isso porque ele sabia que o plano do Milito passava por usar esses dois jogadores. Mas é como dizem, né? Há males que vem pro bem. E perto do final do primeiro tempo, o Bernard se machuca e o Milito coloca o Daverson. Boa parte da torcida esperava o Rubens, até de titular, jogando como meia, numa posição que ele fez nas categorias de base. Mas a torcida precisou dar um voto de confiança, e nem foi por tanto tempo assim. É aquela coisa, não, o Milito não precisou de tanto tempo para provar que ele precisava de um voto de confiança. E eu acho que você ficou até aqui no vídeo, eu também não precisei de tanto tempo para chamar a sua atenção. Então me dá um voto de confiança também e se inscreve aqui no canal que todo dia tá tendo conteúdo de alto nível. E pouco antes de acabar a primeira etapa, a gente já via qual era o objetivo da troca. O Milito manteve a estrutura e fez uma mudança de peças. Basicamente, ao invés dele ter o Scarpa aberto de um lado e o Arana do outro, ele passou a usar o Hulk aberto na direita e levou o Scarpa aberto para a esquerda. Mas não é que o Scarpa estava mal pela direita, estava muito bem por ali. Mas levando em consideração que ele teria um homem-alvo, Deivinho, com um camisa 9, ele precisava potencializar esses cruzamentos, e ter o Scarpa a pé natural poderia ajudar. Além disso, os dois meias interiores passaram a ser nomes diferentes. O Paulinho manteve por ali, mas o Arana, o lateral esquerdo que vinha sendo ponta, passa a jogar por dentro, lembrando até o que ele fez em alguns movimentos em 2020 com o Sampaoli. A ideia era clara, o Arana ele ia subir por dentro e ia arrastar a marcação do Kevin Serna por lá. A partir disso, ele ia conseguir liberar um passe direto,
método batalha para o Gustavo Scarpa, e com isso o jogador ia ter mais espaço e tempo para conseguir levantar essa bola na área procurando o Daverson. E não deu outra, não demorou tanto tempo, com 5 minutos do segundo tempo, exatamente isso aconteceu. O Arana arrasta o Serno, batalha encontra o Scarpa com tempo e espaço e o Samuel Xavier tem que saltar. E aí que foi o grande erro. Excelente tabela do Scarpa com o Arana para encontrar as costas do Samuel Xavier. O Scarpa vai ter tempo, espaço e vai colocar a bola na área procurando o Daverson. Cruzamento perfeito e o Davinho subiria para ganhar do Thiago Silva, um duelo improvável com 0.03 de gols esperados. E gol, 1-0 Atlético Mineiro, e a partir disso o jogo pega fogo. A pressão só aumentava e eu poderia falar dos heróis mais prováveis, dos jogadores de frente, que constroem situações, que marcam gols, mas eu preciso falar dos heróis de trás também, os defensores. E nem foi um jogo que o Galo sofreu tantas ameaças assim, a gente tá falando de um jogo de 3.37 gols esperados pro lado alvinegro contra 0.15 do lado tricolor. 25 finalizações contra 3. E os defensores aqui eu tenho que citar nominalmente: Lianco, Batalha, Júnior Alonso e Alan Franco. Esse quarteto de trás foi muito importante, não necessariamente para se salvar de situações lá atrás, mas para serem jogadores para correr para frente e garantir com que o time continuasse a atacar. Eu sempre gosto de dizer, atacar não é só concluir jogadas, é garantir que você conclua mais vezes. Então se você concluiu, essa bola voltou, você tem jogadores que possam recuperar a posse e manter ela no campo de ataque. E recuperar a posse foi com eles mesmos, foram 25 posses recuperadas com esses 4 jogadores e algumas que inclusive renderam boas oportunidades de gol. E se prepara, porque depois do gol foram 7 minutos mais alucinantes da Libertadores até aqui. Além do gol marcado pelo Daverson, a gente viu o Paulinho servir o Scarpa numa excelente oportunidade, mas que com a perna direita o ponta não conseguiu acertar o gol do Fábio. E logo na sequência, 2 minutos depois, talvez o lance mais inacreditável do jogo. O Hulk consegue vencer um duelo num contra um e procura a bola no segundo pau no Daverson. O Daverson entrava para ser provavelmente o herói do jogo. A bola encontra e ele acha um passe incrível pro Paulinho. Era a assistência do jogo pro 2-0, o 2-1 no agregado que garantiria a classificação. Bola pro Paulinho, 0.71 gols esperados, uma chance praticamente garantida. E o Paulinho coloca por cima. 2 minutos mais tarde, o Galo continua pressionando. Cada jogador pega um. Esse padrão se manteve o jogo inteiro e a bola sobra na entrada da área pro Scarpa. Dali, com ele, é uma finalização de muito perigo. E essa bola vai acertar o ângulo do Fábio, só que ele foi lá buscar. Essa blitz atleticana, por 10 minutos do segundo tempo, quase chegou no 2-0 e levou pro Mano fazer mudanças drásticas. Ele sabia que o foco era defender, mas ele precisava aprofundar esse modelo. Se naquela altura ele estava feliz com o 0-0, ele podia também estar feliz perdendo por 1-0, porque o 2-0 era praticamente evidente. E aí ele faz uma mudança. Ele tira o Kevin Serna e o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo e o Antônio Carlos, 2 jogadores para fechar uma linha de 5 do Fluminense. Se o Arana e o Scarpa conseguiam fazer uma dobradinha pela esquerda e por muitas vezes o velho Hulk uma dobradinha pelo lado direito, ele fecha uma linha de 5 para garantir mais coberturas. Mas assim, o Fluminense parecia não ter mais energia, nem física e nem mental para um jogo daquele nível. Não à toa a gente viu um segundo tempo só com 47% de bola rolando. O Fluminense tentava esfriar o jogo. Não à toa o Fábio, depois de muitos tiros de meta enrolando, tomou o cartão amarelo. O Mano tentava, gastava tempo, tentava esfriar o jogo, mas ali já não tinha mais como, era ataque contra a defesa. O objetivo era minimizar os danos, mas a partir dali começou uma outra blitz. Com a dobradinha Arana e Scarpa, eles chegam em mais uma boa chance de gol. Aos 84, Paulinho perde mais uma outra chance clara na dobradinha com o Hulk, mas aos 88 sai o segundo gol. O Hulk mais uma oportunidade pelo lado direito, ele vai encontrar o Daverson na área. Domina, puxa, cruza de esquerda, quase que como se colocasse pela mão entre os 2 marcadores do Fluminense, e o Davinho vai estar lá para garantir o 2-0. O herói improvável do jogo. O Daverson, que já tinha garantido uma Libertadores pro Palmeiras em 2021, garantiu o Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores 2024. E aqui eu podia falar do Daverson só como personagem que ele é, ou obviamente pelos 2 grandes gols que definiram a partida, mas fez um excelente jogo. Um pouco mais de 45 minutos, conseguiu encontrar excelentes oportunidades, deu uma assistência pro gol perdido pro Paulinho, venceu 4 de 6 duelos e foi um excelente pivô. Além de peça importante por todo o folclore da partida e por ganhar alguns segundinhos depois do 2-0. E ao Milito também cabe destaque, conseguiu se classificar saindo do modelo de jogo dele, sendo mais conservador contra o São Lourenço, contra o São Paulo, no jogo de ida contra o Fluminense, mas dessa vez no jogo de volta na Arena MRV implementou o que deu certo e o que fez os olhos da massa brilharem. Com 6 meses de trabalho no Brasil, é semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores.